gurizadinha, tudo certo com vocês? Chegando por aqui para a prévia do primeiro grande jogo deste Mundial de Clubes que acontece nesse domingo. Teremos o duelo entre o campeão da Champions, PSG, e o Atlético de Madrid, uma equipe que, é verdade, nessa temporada se esperava mais de um Atlético de Madrid, mas continua sendo um time super competitivo e que vai tentar dificultar a vida do PSG. Vou trazer um pouquinho de informações mais do lado do Atlético de Madrid, mas também coisas do PSG sobre esse primeiro grande jogo do Mundial de Clubes que começa na madrugada aqui para mim deste sábado para domingo, para vocês aí no Brasil na noite desse sábado, e neste domingo teremos esse duelo entre franceses e espanhóis. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, sempre aquele pedido, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like e os comentários de vocês por aqui. Antes, só aquele recadinho para a galera dos palpites, lá na minha parceira KTO, vocês já podem conferir odds para esse jogo entre PSG e Atlético de Madrid. Será que o Atlético vence o PSG e surpreende? Será que o PSG faz valer o momento de ser o melhor time do mundo, o melhor time da Europa até aqui? Será que teremos gol de Julián Álvares, artilheiro do Atlético de Madrid nessa temporada? Será que o substituto, tudo indica, do Dembélé, Gonçalo Ramos, vai conseguir fazer o que um dos melhores jogadores do mundo, se não o melhor jogador do mundo, tem conseguido fazer com o PSG até aqui? Enfim, tem odds para vocês lá na minha parceira KTO. Lembre-se, sempre com muita responsabilidade, só para maiores de 18 anos. E vamos lá, vamos falar sobre esse duelo que, para mim, é o primeiro grande jogo desse Mundial de Clubes, porque a gente vai ter pela frente o atual campeão da Champions, segundo muitos sites e casas de aposta, o grande favorito para ganhar esse Mundial de Clubes, que é o PSG, diante do Atlético de Madrid, o seu rival mais complicado desse grupo da morte, no qual a gente tem PSG campeão da Champions, Botafogo atual campeão da Libertadores, Atlético de Madrid e Seattle Sounders. O PSG, evidentemente, chega no melhor momento. Também a gente precisa destacar que, em princípio, não vai contar com o Dembélé, pelo menos as informações que chegam dos Estados Unidos até agora é que o Dembélé não vai jogar essa primeira partida e que tudo indica que o Gonçalo Ramos vai ser o substituto dele. De resto, o Luiz Henrique conta com o seu time de gala, digamos assim, para essa partida. Teremos Vitinha, teremos Nuno Mendes, João Neves, Marquinhos, Hakimi, enfim, todo o PSG que a partir do início do ano foi crescendo como time, foi se encontrando enquanto coletivo e que conseguiu terminar a temporada muito bem, vencendo o triplete, vencendo a Liga dos Campeões, acabando com a Inter naquele 5-0 na final da Champions, e um PSG que chega com toda essa força para o Mundial de Clubes e que vai encarar um Atlético de Madrid que é um time que, ao contrário do PSG, talvez a dinâmica do Atlético de Madrid na temporada tenha sido a oposta do PSG, porque o Atlético começa, é verdade, com algumas dúvidas, mas engrena um momento muito bom no decorrer da temporada, na reta final de 2024, até o comecinho do ano aqui de 2025, mas depois, quando o PSG começa a crescer, o Atlético de Madrid começa a decrescer e a gente tem um Atlético que não conseguiu competir tudo o que se imaginava pelo elenco que tem, pelas peças que trouxe, também peças pensando muito no Mundial de Clubes, e o Atlético começa a ter uma decaída no final da temporada, o que nos faz deixar com dúvidas de que Atlético de Madrid a gente vai ver no Mundial de Clubes. Se aquele Atlético de Madrid tão competitivo do final do ano passado, ou se o Atlético de Madrid que terminou a temporada. Primeiro, eu preciso dizer que o Simeone conta com todos os jogadores à disposição para o Mundial de Clubes. É verdade que os últimos foram chegando para os últimos treinamentos dos encontros com suas seleções e o Cholo só contou em um treino com todo mundo. O Giménez, depois dos jogos contra o Uruguai, talvez seja a nossa grande dúvida de saber se ele vai estar à disposição para ser já titular do time ou se o Cholo vai montar uma defesa com Lenormand e Lenglet, por exemplo. Tem algumas dúvidas na escalação que daqui a um pouquinho eu trago. E é um Atlético de Madrid que pela reta final da temporada nos deixa dúvidas de que Atlético de Madrid a gente vai encontrar.
Também é preciso ressaltar que o Atlético de Madrid foi um dos times que venceu o PSG na Liga dos Campeões, mas claro, nisso num momento em que o PSG ainda não tinha totalmente se encontrado e que o Atlético de Madrid vivia o seu melhor momento da temporada, chegando aí numa sequência de 15 vitórias consecutivas entre o final do ano de 2024 e início de 2025. Um Atlético de Madrid que não se reforçou para esse Mundial de Clubes, daí a crítica de alguns torcedores à direção do Atlético de que não se reforçou, apesar de ter vários nomes vinculados ao Atlético de Madrid como reforços que podem chegar para a próxima temporada, como Alex Baena do Villarreal, Johnny Cardoso do Betis e o último que apareceu aí como um dos possíveis para chegar ao Atlético de Madrid na próxima temporada é o Robertson, lateral do Liverpool, que pode ser uma contratação do Atlético de Madrid. Então, muitos nomes apareceram vinculados ao Atlético, mas a verdade é que pro Mundial de Clubes, o Atlético de Madrid não se reforçou. Renovou os contratos de Griezmann e de Koke, fez valer, né, a opção de compra aí pelo Lenglet, que terminou a sua passagem pelo Barcelona, e do goleiro Musso, que terminou a sua passagem pela Atalanta. Então, ajeitou as coisas, né, renovou jogadores e comprou outros em definitivo, mas não fez contratações. PSG também não contratou, mas numa dinâmica bem diferente da do Atlético de Madrid. Um Atlético que, como eu dizia, foi um dos times que venceu esse PSG na temporada lá em novembro. O Atlético fez 2-1 no PSG na Liga dos Campeões. O Atlético perdia por 1-0 aquele jogo e conseguiu vencer. Aquele Atlético que vence o PSG é um Atlético bastante tcholista. O que quer dizer isso? Um time que se defendeu muito bem, que soube sofrer durante o jogo inteiro e que nas poucas oportunidades que teve de contra-atacar o PSG foi muito efetivo. O Atlético teve 4 finalizações naquele jogo e marcou 2 gols. Inclusive, os melhores momentos do Atlético de Madrid na temporada, o Cholo, que nas temporadas passadas tinha mais se decantado pela... eu não sei nem se essa palavra é português ou é espanhol. Pela linha de 3, né? Uma linha com 3 zagueiros e 2 alas. No melhor momento do Atlético de Madrid na temporada, o Simeone voltou a utilizar o 4-4-2 tão tradicional dele na etapa mais vitoriosa dele no comando do Atlético de Madrid, lembrando que o Cholo Simeone está no seu ano 14 como técnico do Atlético. Então, o melhor momento do Atlético na temporada foi no 4-4-2. Acredito que contra o PSG o Cholo vai utilizar essa fórmula de jogar no 4-4-2. Tudo indica que a escalação do Atlético deve ser Oblak no gol. Na lateral direita sempre tem aquela dúvida, o Molina ou Marcos Llorente, que tem jogado como lateral em algumas partidas, é um cara que é muito rápido e o Cholo utiliza esse recurso quando os atacantes de frente são jogadores de muita velocidade, o que pode acontecer contra o PSG. Os zagueiros Lenormand e Lenglet, vamos ver como é que chega o Jiménez, que talvez possa jogar essa partida. E na lateral esquerda, quem tem ganhado o posto por ali é o Galan, o Ravi Galan, que deve jogar de novo na lateral esquerda. Meio de campo, Pablo Barrios e Rodrigo De Paul têm sido fixos por aí, já que o Koke nessa temporada é mais reserva do que titular. Juliano Simeone pela direita, é quase um fixo, ele e o Llorente têm sido jogadores, como eu disse, de muita velocidade e de um aguante físico que faz com que eles não tenham problemas de correr e correr e correr durante todo o jogo. E a linha da direita do Atlético de Madrid vai ter que defender a linha da esquerda do PSG, que conta com o melhor lateral esquerdo da temporada, que é muito bom ofensivamente, também defensivamente. O Nuno Mendes com o Kvaratskhelia. Então, muito provavelmente, o Cholo vai colocar aí Llorente e Juliano. Na esquerda, é a grande incógnita durante toda a temporada quem joga na frente do Ravi Galan. Se é o Samulino, que é um cara que dá mais ofensivamente ao Atlético de Madrid, que é um dos poucos jogadores que tem esse 1 contra 1 que o Atlético utiliza em alguns jogos, mas que quando tem que se defender, o Cholo acaba optando por colocar o Gallagher por ali, que é um meio-campista e que acaba ajudando mais na marcação. Então vamos ver qual vai ser a opção do Simeone aí pelo lado esquerdo do Atlético, que vai ter que defender Hakimi e Doué. Então nada é fácil para o Atlético de Madrid nessa partida contra o PSG. E no ataque a gente deve ter Julián Álvares, que é definitivamente o grande nome desse Atlético de Madrid, o cara que pode decidir jogos. A cara desse futuro Atlético de Madrid é o Julián Álvares, que é o artilheiro do time na temporada com 29 gols marcados até aqui, com o Sorloth, que coloca o Griezmann no banco de reservas definitivamente. Essa nova temporada, que
A gente meio que não sabe se ainda o Mundial de Clubes ainda faz parte da temporada 24-25, mas para a nova temporada 25-26, essa deve ser a realidade do Antoine Griezmann. Ele deve ser reserva do Atlético de Madrid. Então vai jogar o Julián Álvares com mais liberdade de criação e de movimentos e o Sorloth como uma referência na área. O Sorloth que terminou a temporada do Atlético muito bem, marcando 24 gols. Era um cara que entrava do banco e decidia e que nos últimos jogos tem ganhado mais protagonismo que um Griezmann, que já está na reta final da sua carreira e que pode ser um cara muito importante para mudar jogo, né? Porque a qualidade do futebol do Griezmann ninguém duvida, mas já o aguante físico de jogadores nessa etapa da carreira já fazem com que, para enfrentar um PSG que vai te exigir o teu melhor futebol e o teu melhor nível físico, o Griezmann deve começar no banco de reservas. Um Atlético de Madrid que tem uma tarefa duríssima já para começar esse Mundial de Clubes. Começa contra o PSG domingo, depois enfrenta o Seattle Sounders e termina essa fase de grupos contra o Botafogo. Vai ser o último jogo do Atlético de Madrid. PSG sendo o grande favorito do grupo, talvez entre Atlético e Botafogo fica aí a disputa para ver quem classifica em segundo e avança para as oitavas de final. Um Atlético de Madrid que coloca muito no Mundial de Clubes, porque está há 4 anos sem conquistar um título. O econômico também conta muito para o clube. E um Simeone que já mostrou que é um antídoto para o Luiz Henrique em competições internacionais. O Luiz Henrique, é verdade, tem o maior número de vitórias entre os enfrentamentos entre os dois, que foram 15 jogos com o Lúcio no comando das suas equipes e o Simeone no comando do Atlético de Madrid. O Simeone só tem 4 vitórias, mas 2 dessas vitórias foram em Liga dos Campeões. Nas 3 vezes que os dois técnicos se enfrentaram na Champions, o Simeone vence por 2-1. Então, nesse tipo de jogo, o Cholo consegue contrarrestar melhor o Luiz Henrique, lembrando que o Atlético de Madrid eliminou o Barça do Luiz Henrique na temporada 2015-2016 e o Atlético de Madrid do Simeone venceu o PSG em novembro do ano de 2024 nessa temporada por 2-1 também. Então, o Simeone em digamos, competições de tiro curto, né, que é mais mata-mata, se dá bem contra o Luiz Henrique. É verdade que aí já quando vai para a competição de pontos corridos é um pouquinho mais complicado. Vamos ver como é que vai ser esse duelo, um duelo muito interessante, porque é um duelo que poderia ter sido, as histórias poderiam ter sido completamente diferentes, porque em 2011, quando o Atlético de Madrid contrata o Simeone, o número 1 na lista para comandar o Atlético naquele momento era Luiz Henrique. Então imagina como teria sido a história de Simeone, de Luiz Henrique, de PSG e de Atlético de Madrid, se lá em 2011, em vez de contratar o Cholo, o Atlético tivesse contratado o Luiz Henrique. O mundo é muito louco, isso não aconteceu e os dois se enfrentam nesse domingo no Mundial de Clubes, já sendo o Cholo é o maior técnico da história do Atlético de Madrid, e o Luiz Henrique, depois dessa Champions, se tornou também o maior técnico da história do PSG. Então, o futebol tem dessas coisas e as voltas que a vida dá, que levaram cada um para o seu lugar e agora eles se enfrentam nesse primeiro grande jogo do Mundial de Clubes entre PSG e Atlético de Madrid neste domingo. Voltarei, claro, com um vídeo depois dessa partida. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos, se inscrevam para ajudar o canal a crescer. Deixa o like, comentários por aqui e um ótimo Mundial de Clubes para todo mundo.